Fala galera, questão 14, vamos para mais uma correção aqui no canal. Uma prestadora de serviços de consultoria obteve no exercício de 2016 um prejuízo fiscal acumulado no seu LALUR no valor de 250 mil. No exercício de 2017, a empresa apresentou na demonstração de resultado um lucro de 450 mil assim distribuídos. Verifiquem que no quadro abaixo ele traz informações de valores acerca das despesas operacionais, resultado positivo da equivalência patrimonial, os custos dos serviços prestados, as receitas de serviços de consultoria e a provisão para crédito de liquidação duvidosa. Considerando as informações anteriores, qual seria o valor do imposto de renda anual a pagar e 4 opções abaixo. Portanto, queridos alunos, o que se pede é o valor do imposto de renda anual a pagar. Trata-se de uma questão da apuração do IRPJ anual no regime tributário do lucro real. Mas, professor, como você sabe que é do lucro real? Verifiquem o enunciado. Ele traz a palavra LALUR, que nada mais é que o livro de apuração do lucro real. Portanto, era necessário um conhecimento acerca do aluno sobre a apuração do imposto de renda anual no regime de tributação lucro real. Quero ressaltar para vocês que o IRPJ ele também pode ser apurado de forma mensal e trimestral no regime de apuração do lucro real. O exercício vai tratar do método de apuração anual, mas eu peço a todos vocês que assistem esse vídeo que estudem os métodos mensais e trimestrais, pois podem ser cobrados em provas futuras. Bom, como sempre fazemos, traremos aqui, para a resolução desta questão e melhor compreensão dela, alguns artigos referentes à instrução normativa que trata do IRPJ. A instrução normativa número 11 de 96, que na sua seção 5, no artigo 18, diz que o imposto será calculado mediante a aplicação da alíquota de 15%. Portanto, o IRPJ tem a alíquota de 15% que será aplicada sobre o lucro real. A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido com observância das leis comerciais. Considera-se lucro real o lucro líquido do período base, ajustado pelas adições prescritas e pelas exclusões ou compensações autorizadas pela legislação do imposto de renda. Portanto, o que é lucro real? É o meu lucro líquido, que foi de 450 mil, só que esse meu lucro líquido ele vai ser ajustado, ele vai ser adicionado pelas adições, ele vai ser excluído pelas exclusões e pelas compensações, caso haja. E quando eu pego meu lucro líquido, adiciono as adições, excluo as exclusões e excluo as compensações, caso haja, eu chego então ao meu lucro real, que é sobre o qual eu vou aplicar a alíquota de 15%, referida aí no artigo 18. O artigo 37 ele vai tratar do adicional do imposto de renda. A parcela do lucro real presumido ou arbitrado apurado anualmente, que é o caso desse exercício, que exceder a 240 mil, sujeita-se à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de 10%. Ou seja, cheguei ao meu lucro real, que é o meu lucro líquido mais os ajustes. Se esse lucro real ele exceder 240 mil anualmente, esse valor que exceder será aí aplicado em cima dele a alíquota de 10% referente ao adicional de imposto de renda. Artigo 35, que trata das compensações de prejuízos fiscais, diz que poderá ser reduzido até 30% da base de cálculo já ajustadas pelas adições e exclusões. Ou seja, preste atenção, já ajustada pelas adições e exclusões. Eu pego meu lucro real, adiciono as adições, excluo as exclusões, vou chegar a uma base de cálculo para compensação dos prejuízos fiscais. Pego essa base de cálculo e aplico 30% em cima dela. O valor que eu achar é o teto máximo que eu posso compensar naquele ano. Vamos supor que eu possa compensar 230 mil e eu tenho, como no caso do exercício, 250 mil.
de prejuízos fiscais. Eu não posso compensar os 250 mil, só posso compensar o teto, que é de 230 mil. Beleza? Então, para uma melhor resolução, uma melhor compreensão e visualização, entendimento da elaboração e resolução desta questão, vamos utilizar o auxílio do Excel. Bom, aqui estão as informações. Os prejuízos fiscais de 2016 foram de 250 mil, está no meu LALU. E o meu lucro líquido de 2017, 450 mil. E aqui algumas informações nesta tabela acerca de alguns fatos do meu período de 2017. Bom, o aluno também deveria ter um prévio conhecimento do que se trata as adições e exclusões. Adições são todas aquelas despesas indedutíveis, ou seja, despesa ela está dentro do meu DRE reduzindo a minha receita, mas nem toda despesa é válida para apuração do cálculo de imposto de renda. E quando ela não é válida, é porque ela não está muito relacionada com as atividades operacionais da empresa. Como, por exemplo, a legislação diz que as provisões elas são despesas indedutíveis nos casos da apuração do IRPJ pelo lucro real, exceto as provisões de férias e 13º. Todas as outras são despesas indedutíveis, portanto precisam ser adicionadas. Por que adicionadas? Porque antes do meu lucro líquido, que foi de 450 mil, elas foram reduzidas, mas elas são indedutíveis, portanto nós temos que retornar com essas despesas já antes deduzidas. Por isso elas entram na adição. No caso aí, a minha provisão para crédito de liquidação duvidosa é de 900 mil. Já as exclusões são todas as receitas que para o fisco elas são não tributáveis, ou seja, elas estão lá dentro do cálculo do meu lucro líquido, elas foram somadas dentro do meu lucro líquido, mas agora elas precisam ser excluídas porque elas não servem para cálculo do imposto de renda. E a legislação diz que o ajuste contábil por aumento ou redução no valor do PL do investimento, se tratando dos investimentos da empresa, não será computado na determinação do lucro real. E o que mexe no ajuste contábil do patrimônio líquido acerca de investimento? São os resultados positivos de equivalência patrimonial, no valor de 500 mil. Portanto, se ele é positivo, agora eu preciso então excluí-lo, porque não me interessa para cálculo de imposto de renda. Deixa eu ressaltar uma coisa para vocês. Se fosse um resultado negativo, eles entrariam dentro das adições, pois seria uma situação inversa, beleza? Agora basta acharmos a base de cálculo para a compensação de prejuízos fiscais. Lucro líquido de 450 mil, somado das minhas adições, diminuídos pelas minhas exclusões, chegamos a um valor de 850 mil. Conforme a instrução normativa diz, precisamos achar o teto das nossas compensações de prejuízos fiscais. Ou seja, 850 mil vezes 30%. Então, o teto para compensação de prejuízos é de 255 mil. Eu tenho 250 mil para compensar, então eu vou compensar tudo que eu tenho, pois está abaixo do teto. Então, podemos compensar 250 mil. Chegando assim agora ao lucro real de 600 mil. Chegamos ao lucro real, basta aplicar a alíquota de RPJ de 15% em cima dele. 600 mil vezes 15%, 90 mil meu IRPJ. Porém, verificamos que o meu lucro real excedeu 240 mil anualmente. Portanto, o que excedeu desses 240 mil precisa sofrer a incidência do IRPJ adicional. Excedemos em 360 mil. Portanto, em cima desse valor, precisamos aplicar a alíquota de 10% do supracitado imposto de renda da pessoa jurídica adicional. O imposto de renda adicional nesse caso foi de 36 mil. Portanto, basta agora somarmos 90 mais 36 mil e achamos o valor do IRPJ anual, que foi de 126 mil, galera. Portanto,
Verificamos que é uma questão um pouco difícil, que requer conhecimentos acerca desse tipo de tributação e apuração desse imposto. A resposta correta é a letra B, R$ 126 mil. Não se esqueça, galera, de se inscrever no nosso canal, assistir mais dos nossos conteúdos, seguir as nossas páginas no Instagram e no Facebook. E peço também que ative o sininho, pois vai nos ajudar. E qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um forte abraço do professor Mário Júnior.